Isso no texto que a gente trabalhou há 15 dias atrás, Colossenses capítulo 1, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 8, é o texto básico que a gente tem trabalhado nessa temática sobre o crescimento e o desenvolvimento do cristão, e a gente está trabalhando um pouquinho sobre essa ideia, e esse texto nos apresenta justamente essa situação, esse relato a respeito do crescimento, do desenvolvimento dos cristãos. Colossenses capítulo de número 1, do versículo 3 ao versículo de número 8. Vamos ler juntos, a uma só voz? Vamos lá? Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, na qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém, queridos. Podem sentar. Queridos, nós temos tido aqui a oportunidade de refletirmos, de pensarmos um pouco sobre a realidade do que é de fato ser discípulo de Cristo e as implicações que a vida como discípulo de Cristo ela nos traz. E a implicação básica, essencial, é que como discípulos de Cristo nós devemos fazer outros discípulos para Cristo. Eu ouvi uma ilustração essa semana que eu achei interessante, porque a pessoa fazia referência, não é, no sentido de nós como discípulos de Cristo, nos assemelhando a uma parteira, não é? Aqui todo mundo sabe, ainda que não seja um termo muito usual, era mais antigo, né? Mas nós sabemos o serviço e o trabalho e a missão que naturalmente tinha uma parteira, que era justamente ser ou um médico, hoje um obstetra, enfim. É ele quem dá a luz? É a parteira quem dá a luz? Não é? Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Nós somos o quê? Instrumentos, meios pelos quais o Evangelho chega a outras pessoas e o Espírito Santo faz essas pessoas nascerem. Então nós funcionamos como uma espécie de parteiras ou como uma espécie de médicos obstetras. Nós temos apenas a missão de facilitar, de propiciar, de intermediar aquilo que naturalmente nós não podemos fazer, somente o Espírito de Deus pode fazer, que é a regeneração, o novo nascimento. Então, irmãos, mas como discípulos de Jesus, nós não fazemos no sentido de que somos nós quem convertemos o coração das pessoas. É o Espírito Santo de Deus, mas Ele usa a mim, usa a você para que o Evangelho seja comunicado a outras pessoas e outras pessoas, por meio da ação do Espírito e do poder da palavra, cheguem ao conhecimento da verdade. E Deus usa, irmãos, lembremos-nos disso, Deus usa pessoas, eu e você. Deus não usa apenas a instituição. A instituição faz parte, mas Deus usa pessoas, indivíduos.
Então, esse é o ponto central que a gente precisa entender. Enquanto a gente, queridos irmãos, quiser terceirizar aquilo que é prerrogativa nossa, aquilo que é responsabilidade nossa, a igreja viverá sempre sob pressão e, ao mesmo tempo, o seu desenvolvimento será sempre mesquinho, acanhado, e nunca um crescimento abundante, um crescimento intenso, não porque Deus não salve, mas porque nós não somos intermediários daquilo que o Senhor Deus nos manda fazer. Quando eu digo nós, eu digo individualmente, pessoas. A instituição tem o seu papel, tem a sua responsabilidade, mas nós temos como pessoas. Não adianta aquilo que eu tenho tratado aqui, não adianta a gente fazer apenas programações evangelísticas. Até acho que a igreja ela deve ser intencional nesse sentido. Ela deve realmente direcionar as suas atividades de modo que as pessoas ouçam o evangelho. Não é fazer um culto para o homem, não é você propor uma liturgia centralizada no homem, mas você ter uma atividade da igreja onde naturalmente o evangelho seja comunicado e as pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Isso no sentido institucional. Mas no sentido individual, queridos irmãos, o crescimento se dá de forma exponencial se nós de fato cumprirmos essa responsabilidade. Quando eu digo individual, eu digo aonde? Eu digo lá no seu lugar de trabalho, você comunicar o evangelho. Eu digo lá na sua universidade, você comunicar o evangelho. Eu digo lá na família, você comunicar o evangelho. Lá entre os seus amigos, você comunicar o evangelho. Se você esperar, ou se eu esperar, se nós esperarmos que o crescimento venha apenas quando a igreja promova essas ações para alcançar o não crente, o seu progresso, o seu desenvolvimento, o seu crescimento será sempre mesquinho e acanhado. E principalmente, irmãos, nós não estaremos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Nós estaremos desagradando a Deus. É um ponto aqui, queridos, que a gente precisa sempre ressaltar. Que Deus não se desagrada das nossas vidas quando nós rompemos as proibições que Ele estabeleceu. Não faça isso, não faça aquilo outro. Nós também desagradamos a Deus quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos manda fazer, ou ficamos aquém daquilo que Deus naturalmente quer que nós façamos. Então esse é um ponto interessante para a gente entender o que é pecado. Daí a definição belíssima que eu acho, a despeito de concordar plenamente com a definição dos nossos símbolos de fé, especialmente dos nossos catecismos, né, o breve e o maior, quando pergunta o que é pecado. O que é pecado, irmãos? Diga aí, Toinha. Não, a pergunta lá do nosso símbolo de fé. Os irmãos lembram sobre o que é pecado? Mas a resposta lá diz assim: o que é pecado? Pecado é toda falta de conformidade com ou a transgressão de quê? Da lei de Deus. Os irmãos têm Bíblia de Genebra, segunda edição, tem lá nos símbolos de fé, no finalzinho tem o catecismo maior e tem o breve. Tem lá, se for lá na pergunta, você vai encontrar essa definição. O que é pecado? Pecado é toda falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão da lei de Deus. Mas aí eu acho John Piper, a definição de John Piper, ela é tão boa quanto a do nosso catecismo, só que ela é extremamente sintética, mas extremamente profunda e abrangente. Quando ele diz o que é pecado, aí John Piper diz: é tudo aquilo que nós não fazemos objetivando a glória de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos. Aí, irmãos, aí a gente entende alguns momentos quando, por exemplo, na igreja de Filipos, tinha um grupo de irmãos que pregava Cristo movido por ciúme, por inveja, por fia, por briga, querendo prejudicar e atingir Paulo. A grande questão é, esses irmãos estavam fazendo a coisa errada? Não. Pregar Cristo é a coisa certa.
Mas eles estavam glorificando a Deus? Não, porque a motivação deles era errada. Então a gente não deve, irmãos, nem pensar que as nossas justiças ou as nossas boas obras, se elas não objetivarem a glória de Deus, estarão agradando ao Senhor. Até mesmo fazendo a coisa certa, nós estamos correndo o risco de não agradar ao Senhor, se a nossa motivação não for a glória de Deus. Se a nossa motivação, por exemplo, for os aplausos das pessoas, se a nossa motivação for apenas uma questão moralista, legalista, externa, fazemos a coisa certa, mas Deus não está se agradando, porque o propósito, a finalidade, o objetivo do nosso coração é outro e não a glória de Deus. Então, quando eu leio essa definição de Piper, eu fico pensando que a gente deve ter um sentimento no nosso coração extremamente humilde, quebrantado, de nunca ter altivez no nosso coração, porque alguém pode até cometer alguns pecados públicos, vexatórios, vergonhosos, mas se nós sondarmos o nosso coração ao crivo da análise, da checagem do Espírito Santo de Deus, a gente com certeza também vai detectar que pecamos, que transgredimos a lei do Senhor. Então, irmãos, esse é um ponto que eu queria enfatizar nessa parte aqui introdutória. Pois bem, se nós deixamos de fazer discípulos, nós estamos desagradando a Deus. Nós estamos desagradando a Deus, porque nós estamos descumprindo uma ordem. É uma proibição? Não. Quando você lê lá Mateus 28, do 18 ao 20, disse assim: fazei discípulos de todas as nações. Não tem um não tem uma negação lá, uma proibição, tem uma ordenança. E descumprir a ordenança é tão pecaminoso quanto ultrapassar uma proibição, uma negação. Essa é a ideia que a gente precisa entender. Se nós não estivermos fazendo discípulos de Jesus, nós estamos desagradando ao Senhor. Então não é só preocupado com o crescimento numérico da igreja. O pastor está falando sobre isso porque ele quer que a igreja cresça numericamente. Claro que eu quero que cresça. Você não quer? Você não quer que essa igreja cresça? Você não quer que daqui a pouco a gente precise fazer no domingo à noite 2 cultos porque não cabe mais só um? Claro que nós queremos. Se você ama a igreja e ama a Cristo, você vai querer isso. Só um louco que não vai querer o bem da igreja se ele faz parte da igreja, não é? Inclusive, recordando-nos daquilo que aconteceu, com o apóstolo Paulo, quando Jesus se encontra com ele a caminho de Damasco e diz: olha, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é que Paulo estava perseguindo? Saulo de Tarso estava perseguindo. Era Cristo? Era a igreja de Cristo. Perseguir a igreja de Cristo é perseguir o próprio Cristo. Se opor à igreja de Cristo é perseguir o próprio Cristo, é se opor a Ele. Querer o mal da igreja de Cristo é querer lutar contra o próprio Deus. E às vezes a gente incorre nesse erro por uma disputa pessoal, por um problema de ordem, de natureza de relacionamento com outra pessoa, às vezes com o líder da igreja ou com a liderança da igreja, e nós começamos a tentar prejudicar a igreja na tentativa de atingir a liderança da igreja. Você está lutando contra o próprio Deus. Você fazer alguma coisa para prejudicar a igreja, mesmo que seja a sua intenção atingir alguém da igreja, você está mexendo com a noiva de Cristo, que é a sua igreja. Então a gente precisa ter cuidado com isso, irmãos, para que de repente nós não estejamos na igreja lutando contra a própria igreja ou contra o próprio Deus. Então, a gente quer o crescimento numérico da igreja, eu quero e eu sei que os irmãos querem. Mas não é essa a nossa motivação primeira, isso é secundário, isso é consequência. A primeira preocupação como discípulo, se estou fazendo discípulo, é naturalmente se eu estou glorificando a Deus e agradando ao Senhor. Então a gente pensou um pouquinho, irmãos, sobre essa questão do crescimento da treliça
e do crescimento da videira, não é? Eu tenho enfatizado isso no sentido de que não adianta a gente ter uma treliça extremamente arrumada, bem funcional, bem estruturada, bem fundamentada, e a videira, seus ramos não serem percebidos na treliça. Não adianta, irmãos. Não é? A treliça, ela existe em função da videira. E vamos pensar, o que é a treliça? É a parte funcional da igreja, é a parte estrutural da igreja, é a parte da dinâmica da igreja, é a parte administrativa da igreja. O que é a videira? Somos nós, pessoas, tanto no âmbito de maturidade como no âmbito de números. Então não adianta a igreja ter programação de domingo a domingo, a treliça funcionando de domingo a domingo, se a videira não está crescendo sobre essa treliça. Ou seja, se os membros não estão amadurecendo, crescendo na fé, se pessoas novas não estão sendo agregadas todos os dias, alguma coisa está errada. E a gente precisa, então, reformular ou reorganizar essa parte. Muito bem. Então, a gente está pensando sobre isso, irmãos, e é esse o aspecto que o apóstolo Paulo está destacando aqui na igreja de Colossos, não é? Eu dou graças a Deus, irmãos, porque a igreja, é interessante como toda vida que eu leio e releio esse texto de Colossenses, eu fico olhando como Paulo não tinha absolutamente nenhuma vaidade pessoal. Quem foi que fundou a igreja de Colossos? Quem fundou a igreja de Colossos foi Epáfras, não foi Paulo. Paulo passou 3 anos aproximadamente em Éfeso, que era uma espécie de centro da Ásia Menor. As cidades no entorno, elas, de uma certa maneira, tinham como referência Éfeso. E Paulo fica lá em Éfeso durante 3 anos. Por que Paulo fica lá em Éfeso durante 3 anos? A gente pode responder, não, porque era a maior cidade, ou porque era a cidade mais rica, porque era a cidade mais estruturada, Colossos, Hierápolis, Laodiceia, eram cidades menores. Não. Paulo fica lá estrategicamente, porque ali afluía para Colossos, para Éfeso, afluía muita gente vinha para Éfeso, e ali Paulo tinha a oportunidade de pregar o evangelho. Quando essas pessoas regressavam às suas cidades, o que é que elas faziam? Pregavam o evangelho. Foi isso que aconteceu, e foi assim que começou a igreja de Colossos. Epáfras foi para Éfeso, ouviu o evangelho, se converteu, ouviu a palavra da verdade, retornou a Colossos. O que foi que ele ficou fazendo? Esperando Paulo terminar o tempo de pastoreio dele de Éfeso, para ir para lá, para Colossos, para pregar o evangelho? Não. Epáfras começou a pregar o evangelho. Ali nasce uma igreja. Aí Paulo, quando lá em Roma recebe a visita de Epáfras e ele relata como é que estava a igreja, Paulo se alegra. Aí é onde não há vaidade pessoal. Não há vaidade pessoal. Paulo se alegra com a igreja fazendo o quê? Crescendo geograficamente, porque diz Paulo aqui que a igreja estava crescendo no âmbito geográfico, em todo o mundo, mas essa igreja também estava crescendo do ponto de vista de maturidade. Por quê? Olha o versículo de número 6, Paulo fala sobre frutificação. Só frutifica um crente maduro. Um crente imaturo, ele não frutifica, ele dá trabalho. Um crente maduro é aquele que frutifica. Um crente imaturo, ele não frutifica, ele dá trabalho, ele dá dor de cabeça. Então, o objetivo da vida cristã é crescer em maturidade. E concomitantemente os frutos virão. Não será algo forçado, não será algo pressionado, coagido. Pelo contrário, será algo natural. Algo natural, espontâneo.
espontâneo. E isso, irmãos, maturidade cristã não tem nada a ver com tempo de igreja. O ideal é que quanto mais tempo na igreja nós passamos, mais maduros nós nos tornamos. Isso é o ideal, mas nem sempre é assim. Às vezes tem crente na igreja com 15, 30, 20 anos. É o mesmo menino, é a mesma menina lá de quando se converteu. Os comportamentos, a visão de mundo, as reações diante dos problemas permanecem os mesmos de quando se converteu lá no início. Em contrapartida, tem gente que vai crescendo, com 2, 3, 4 anos, você percebe o desenvolvimento da pessoa, o crescimento, os frutos que a pessoa vai produzindo. Então, Paulo, irmãos, não tem nenhuma vaidade pessoal, tanto que ele se alegra com o crescimento geográfico e com o crescimento numérico ali também da igreja de Colossos. Mas a gente está trabalhando sobre esses pontos, e deixe-me fazer aqui rapidamente só a leitura sobre 3 implicações, dessa verdade que a gente citou. A primeira é que o crescimento do Evangelho acontece na vida das pessoas, não nas estruturas da minha igreja. A gente trabalhou sobre isso. Em segundo, significa que devemos estar dispostos a perder pessoas de nossa própria congregação, se isto for melhor para o crescimento do Evangelho. Aquilo que eu também disse, quando um determinado grupo de irmãos, numa região, numa localização geográfica, ali há um potencial de uma outra igreja, e aquele grupo resolve deixar de vir para a sede, para naturalmente começar um ponto de pregação, uma nova igreja naquela localidade. Ou quando ele se desloca da própria cidade para uma outra cidade, com o propósito de ser um missionário, de ser um instrumento de Deus. Aqui não está falando de aquela questão que eu citei, perder membro por causa de meninices, de infantilidades. Não é esse o termo aqui que nós estamos usando. A terceira implicação do entendimento do crescimento do Evangelho está na maneira como consideramos as pessoas, ou seja, nós vemos as pessoas como, de fato, seres humanos, pessoas que precisam ser cuidadas, pastoreadas e não apenas como instrumentos. A gente está pensando agora, irmãos, e eu tratei isso na 15 dias atrás, vou reprisar aqui, o crescimento do Evangelho ele tem 4 estágios: evangelização, acompanhamento, crescimento e treinamento. Esses 4 estágios, vamos memorizá-los. Esses 4 estágios, eles estão diretamente associados ao crescimento do Evangelho, ao crescimento de uma pessoa. Primeiro, a evangelização. A evangelização nós sabemos muito bem, é aquele estágio que as pessoas entram em contato com a palavra da verdade pela primeira vez. Então é a evangelização. O acompanhamento se dá quando a pessoa que foi evangelizada, por meio da ação do Espírito e pelo poder da palavra, ela responde afirmativamente à pregação do Evangelho. O que é que essa pessoa precisa ser agora? Acompanhada. Acompanhada. Terceiro, o crescimento. E aqui é um termo que a gente precisa utilizar. O crescimento é um processo vitalício. Os irmãos sabem o que é que significa algo vitalício? É algo permanente. É algo que só acaba quando morre. Você tem uma aposentadoria vitalícia. Só encerra quando você morre. O crescimento, ele é um processo vitalício. Significa o quê, irmãos? Que nós nunca paramos de crescer. Param de crescer justamente corações soberbos, que acham que já alcançaram um nível de espiritualidade que os torna distantes de outros. Mas o verdadeiro crente, o verdadeiro servo do Senhor, que ele caminha humildemente com o Senhor, ele sabe que quanto mais cresce, mais ele precisa crescer. Vamos nos lembrar lá de Oséias capítulo 6, versículo 3, quando Oséias diz o quê? Conheçamos e estacionemos. É assim que Oséias diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Paulo usa a expressão que a nossa vida é transformada de glória em glória, para que nós nos tornemos dia após dia a semelhança do seu Filho, a imagem do seu Filho.
Quem é? Cristo. Então, enquanto nós não nos parecermos completamente com Cristo, nós precisamos crescer. Aí eu pergunto, é ou não é um processo vitalício? Cristo é o nosso modelo, é o nosso paradigma, é o nosso alvo. E a gente continuamente precisa estar crescendo nesse objetivo de se tornar mais semelhante e mais parecido com Cristo. E aí, naturalmente, irmãos, o John Bunyan, né, no seu livro O Peregrino, ele ilustra muito bem essa trajetória, essa caminhada. E ele mostra que esse crescimento, ele não se dá de forma indolor, né? Sem abismos, sem precipícios, sem curvas perigosas, né? Sem propostas de atalhos. Esse crescimento, né, que John Bunyan trabalha no seu livro O Peregrino, mostra justamente o cristão sendo cercado de todas as formas e maneiras que o induzem a não seguir o caminho estreito, apertado do crescimento, do amadurecimento cristão. Certo? Então, um caminho árduo, queridos irmãos, um caminho cercado de vales, de montes, um caminho cercado de inimigos, um caminho cercado de desmotivadores, um caminho cercado de orientações. Cristão, não vá por esse caminho aí, não. O caminho da maturidade cristã é um caminho, de fato, a ser palmilhado de forma muito perseverante, porque não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Por isso que muitos preferem estacionar e ficam com a sua maturidade ou com o seu crescimento cristão, fica estagnado, estacionado ali, não avança. Muitas vezes até regride. Então, esse é o crescimento, né? Ou o desenvolvimento. E o outro estágio, que é o treinamento. E aí, um ponto que eu destaquei para os irmãos, que não é uma sequência. Os dois primeiros, sim, a evangelização e o acompanhamento. Mas o crescimento e o treinamento são coisas concomitantes, são coisas que andam juntas, são coisas que são feitas ao mesmo tempo. Eu estou crescendo espiritualmente, mas ao mesmo tempo eu estou sendo treinado, capacitado, para que eu possa desenvolver as habilidades, os dons que Deus me concedeu em prol da sua obra. E é interessante, irmãos, e a gente precisa mencionar isso, que esse estágio de treinamento, ele acontece como parte do crescimento cristão, porque a maturidade, preste bem atenção nisso, a maturidade cristã não é individualista e focalizada na própria pessoa, como se atingíssemos o clímax da piedade cristã quando tivéssemos a nossa hora de devoções cada dia. Crescer como cristão, escute bem, é crescer em amor e num desejo de servir e ministrar aos outros. O crescimento, ele naturalmente nos coloca diante da necessidade de treinamento, para que treinados, para que aperfeiçoados, para que capacitados, nós possamos servir aqueles que estão à nossa volta. Ou seja, a vida cristã, ela não é uma vida em si mesmada, nem muito menos egoísta. É uma vida voltada para o outro. E aí eu queria pontuar algo, irmãos, que eu acho interessante. Nós muitas vezes estamos na igreja muito mais com a ideia de receber do que de doar. Esse é o grande equívoco. E eu acredito que nós precisamos reformular o conceito que nós temos de igreja. Qual é o conceito que nós temos de igreja? E isso é reproduzido no culto. Certo? O conceito que nós temos de igreja é que ela está ali para nos servir. Logo, o conceito que eu tenho de culto é que o culto é para me agradar. A pregação é para me satisfazer.
As pessoas da igreja devem se preocupar comigo. Eu estou na igreja, mas tenho que ser visitado. Eu estou passando uma situação adversa e tenho que ser encorajado. Tudo é voltado para o eu. É um grande equívoco. Porque a igreja é o inverso, é doação. Eu entrei na igreja presbiteriana de Monteiro não para receber, para doar. Só o dízimo? Irmãos, o dízimo é uma parte pequena daquilo que nós doamos. E há pessoas que nem essa parte pequena conseguem. Imagine as outras partes, ou a totalidade do ser. O dízimo é parte, doação que eu digo é doar a minha vida em prol das pessoas. Eu sempre refuto quando escuto, não porque sou pastor, não. Até porque quando tenho a oportunidade de ir em outras comunidades, que eu não sou pastor, mas que as pessoas me procuram e relatam alguma insatisfação da igreja, eu oriento biblicamente. Pelo contrário, eu não faço como alguns muitas vezes fazem, que é dar vazão aos queixumes dos que estão insatisfeitos na igreja, não é? E reproduzi-los. Não. Mas a gente precisa entender, irmãos, que a gente está para doar. E aí eu às vezes escuto pessoas dizendo assim: estou chateado com a igreja, porque passei por essa ou essa situação e ninguém foi me visitar. Aí eu pergunto imediatamente: e quantas pessoas você visitou na igreja quando passaram por problemas semelhantes ao seu? Baixa a cabeça. Poucas, nenhuma. Eu disse: por que você quer receber, se você não doou? Por que você cobra, se você não faz? Por que você está exigindo do outro aquilo que você não fez ao outro? E o princípio lá de Jesus: assim como vocês querem que os homens façam a vocês, façam vocês o quê? Primeiro. Então eu não aceito, irmãos, esse tipo de crítica, esse tipo de queixume, esse tipo de reclamação. Porque eu passei por essa situação e ninguém foi na minha casa. Quantas vezes você foi na casa de outrem para ajudar, para assistir, para abençoar? Mas aí é o conceito que nós temos, de que a igreja ela existe em razão de atender às minhas necessidades, aos meus anseios, às minhas exigências. Inclusive, quando ela não faz isso, estou fora. Vou para outra comunidade, vou para outro ajuntamento. E há pessoas que infelizmente vivem aquela expressão como macacos, de galho em galho, de igreja em igreja. Não conseguem criar raízes em uma igreja. E às vezes até num tom de exigência de santidade do outrem, quando ele mesmo não é. A gente às vezes requer santidade do outro quando nem nós somos, né? Então, irmãos, igreja, aí vamos para o culto, a mesma coisa. Não gostei do culto hoje não gostei da pregação hoje não. O culto, a pregação não é feita para agradar você, nem a mim, é feita para agradar a Deus. Eu tive muitas dificuldades, acredito que hoje, não apenas por determinação, e deixe-me só pontuar aqui, para os irmãos entenderem a questão de liderança. Liderança, irmãos, muitas vezes você tem que exercer dois poderes, vamos usar essa expressão. Primeiro é o convencimento. Olha, esse caminho aqui não é o caminho melhor, a gente tem que ir por esse caminho aqui, por isso. Mas às vezes a pessoa é rebelde, é insubmissa, e ela não quer ser convencida pelos argumentos. Aí você vai para outro poder que a liderança traz: imposição.
E às vezes, como pastor, como conselho de igreja, como liderança de igreja, tem momentos que a gente tem que impor. Se vai agradar ou não, acredito que os submissos não serão desagradados, mas os insubmissos sempre sairão insatisfeitos. Mas eu citava aqui, dizendo, para chegar nesse ponto, no exemplo, que espero que hoje seja por convencimento e não apenas por imposição, o que também não tenho nenhuma dificuldade de fazê-lo, no sentido de músicas, de cânticos congregacionais. Eu quero cantar raridade na igreja. Não canta. Você pode cantar no quintal da sua casa, você pode ouvir no som da sua casa, do seu carro, mas na igreja você não canta. Não, mas é porque é uma música tão boa. A música é boa para quem? Aí vamos lá para o conceito de culto. Eu vim aqui fazer o quê? Ouvir uma música? Não, eu vim aqui para, através da música, adorar a Deus. Eu vim aqui para, através da pregação, a Vox Dei, a voz de Deus, eu ser alimentado, encorajado, animado, admoestado, exortado. Eu vim para isso. Eu não vim para chegar aqui. Aí tudo bem. Quem quer isso aí vai lá para o David Leonardo, né? Vai lá para a turma, os coaches da vida, né? Que vai dizer que você é o centro de absolutamente o universo. Não é Cristo. O centro não é Cristo, e as coisas Deus não fez para a glória de Cristo. As coisas Deus fez para a glória nossa. Esse é o conceito dos coaches hoje, que é o que massageia o ego, é que a turma gosta de ouvir, não é? Mas o culto não é isso, irmãos. O culto, a pregação não é uma palavra motivacional, embora às vezes a pregação nos motive, nos encoraje, nos anime, nos console, nos fortaleça. Mas o seu propósito é a fidelidade com as Sagradas Escrituras. É tanto que ela só é Vox Dei, ela só é a voz de Deus enquanto ela for fiel às Escrituras. Se a pregação não for fiel às Escrituras, ela é voz de Altino, de Maurício, de Caio, de Rodrigo, de quem quer que seja, mas não é voz de Deus. Voz de Deus, pregação como voz de Deus é quando ela é fiel às Escrituras Sagradas. E o culto é para doação, para que nós ofertemos ao Senhor. As músicas é para Deus, não é para nós. As músicas, elas não são cantadas para que a gente ache bom. As músicas são cantadas para que Deus se agrade do louvor, que deve ser fruto de lábios que confessam sinceramente o nome de Jesus. Entende, irmãos? Então, quando a gente pensa aqui em treinamento para quê? Para que eu possa servir e para que eu possa atingir o clímax da minha maturidade cristã, do meu crescimento cristão, abençoando a vida daquelas pessoas que estão ao meu redor. Então, essa é a ideia correta. Algumas questões aqui que eu queria destacar ainda, irmãos. Primeiro, sobre o crescimento. Primeiro, embora todos os cristãos, escute bem isso aqui também, embora todos os cristãos possam e devam ser treinados como trabalhadores da videira, nem todos são dotados a ministrar exatamente da mesma maneira ou na mesma extensão. Irmãos, esse é um ponto assim muito importante. Todos os cristãos devem ser treinados como trabalhadores da videira, mas nem todos serão direcionados a fazer a mesma coisa e na mesma extensão. Aí vamos para as nossas ilustrações, né? Alguns serão pregadores e mestres. Quem disse que todo mundo na igreja tem que pregar no microfone? Quem foi que disse isso? É nessa percepção, não é? E é nesse equívoco que alguns que não foram treinados e capacitados pegam o microfone e dizem: olha, Jesus era um excelente músico, porque ele foi lá e tocou no esquife. Se esqueceu de pesquisar, pelo menos numa Bíblia de estudo, que esquife é caixão.
e não instrumento musical, não é? E por isso que a gente escuta tantas e tantas besteiras. É porque a ideia de que todo mundo tem que pregar. Quem foi que disse que todo mundo tem que pregar na igreja, no microfone? Estou falando aqui. Pregar o evangelho é uma coisa. Ser pregador, professor, mestre na igreja é outra coisa. Microfone da igreja, ensino formal, não é para todo mundo. Como também outras atividades. Outros serão líderes, terão muito mais o papel de liderança, que é diferente de pastoreio, de ensino. Terão muito mais o papel de liderança do que propriamente de ensino. Outros são muito bons em evangelizar não cristãos, responder suas perguntas. Outros se focalizarão em reunir-se individualmente com novos crentes e oferecer-lhes acompanhamento. Isso aqui, irmãos, é o que Paulo trabalhou lá em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, como a diversidade do corpo. Nós somos treinados, mas nem todos fazemos as mesmas coisas. Eu tenho vários colegas, tem um colega que ele fez a mesma academia que a minha, estudou no mesmo seminário que o meu. Mas ele já disse 100 vezes para mim, ele disse: rapaz, não quero pastorear a igreja. Tentou ainda, frustrou-se. Meu negócio é plantar a igreja. Então ele é plantador de igreja. Planta uma igreja quando a igreja está ali prontinha para ser organizada, tudo. Aí ele diz: vou para outro campo, começar do zero. Aí o povo fica: mas rapaz, como é que você faz isso? Você organizou, né? Você ornamentou a casa para morar. Agora você vai juntar sua mudança e vai para outro lugar, começar do zero, deixar tudo prontinho para um outro vir. Aí ele diz: não, é claro, outro que tem um perfil pastoral vem para pastorear a igreja. Minha função é plantar a igreja. Eu não quero presidir conselho, não quero reunião no conselho, não quero trabalhos administrativos, resolver nada, eu não quero. Posso ser até um pastor auxiliar para cuidar de plantação, mas pastor efetivo da igreja é o estilo dele. Fomos treinados no mesmo seminário, fizemos as mesmas disciplinas. Deus direcionou ele para um lado, Deus direcionou outro para outro. Entende, irmãos? Estou exemplificando aqui com o pastoreio, mas isso se dá no âmbito geral da igreja. Todo mundo na igreja tem que cantar. Quem foi que disse isso? Tem que cantar no banco, louvar a Deus. Mas no microfone, tem que no mínimo ser afinado. Entende, irmãos? Há conceitos que a gente precisa entender. E tem pessoas que, do ponto de vista de chegar aqui para dar uma aula numa escola dominical, não conseguem. Mas se você colocar, fulano se converteu, passa esse ano discipulando, orientando, dando esse discipulado para essa pessoa, a pessoa é extremamente exitosa. Não é assim com alguns irmãos aqui, ou não? Se você der um microfone na mão de alguns irmãos aqui, rapidamente ficam varas verdes. Não sai uma palavra. Mas se você colocar para outras funções na igreja, desenvolverão com excelência, que talvez o que está aqui no microfone não consiga fazer tão bem quanto o outro. São importantes, ou um é mais importante do que o outro? Não. Um tem mais visibilidade do que o outro, mas importância não. Por isso que quando Paulo escreveu lá a carta aos Coríntios, Paulo disse: baixa a bola. Por quê? Porque os que falavam em línguas diziam o quê? Nós somos super espirituais. Nós somos crentes, nós falamos em línguas estranhas. Aí Paulo disse: baixa a bola. Porque Deus distribuiu dons à sua igreja. Um tem um dom de misericórdia, outro tem um dom de liberalidade. É um dom que ninguém pede, né? É o dom de liberalidade, que é o dom de contribuir, não é? Nunca vi ninguém orando: Senhor, me dá o dom de liberalidade. Liberalidade, misericórdia, socorro, intercessão. Aí Paulo diz assim:
Está vendo? Deus distribui, porque a igreja precisa de todos eles. O dom de profecia, o dom de... E aí Paulo vai falando, aí lá no final Paulo diz assim: se porventura houvesse importância, o dom de profecia, que lá em Corinto, irmãos, não tem nada a ver com essa profecia entendida nos nossos dias. Eis que eu te digo, revelando alguma coisa a respeito do seu futuro. Dom de profecia era dom de ensino da Escritura. Ensino da Escritura. Então, o dom de profecia é superior ao dom de línguas, porque ele fala de forma que as pessoas entendam. Mas o que Paulo está querendo mostrar, queridos, é que não há. Pode haver visibilidade humana, mas importância. Tanto é importante eu que estou aqui, com uma câmera me filmando, com a presença dos irmãos aqui, com outros tantos virtualmente, em vários lugares, às vezes nos acompanhando, como é importante aquele irmão ou aquela irmã que vai lá e toma conhecimento de alguém da igreja que está passando uma necessidade financeira, um aperto, vai lá e ajuda e socorre com uma cesta básica, com o pagamento de uma energia, de uma água. Para Deus, a importância é a mesma. A visibilidade é diferente, mas para Deus a importância e a necessidade é a mesma. Então esse é um ponto aqui. Alguma dúvida, irmãos, aqui? Segundo, treinar cristãos a serem trabalhadores na videira não significa apenas o compartilhamento de certas capacidades e habilidades. O discipulado cristão diz respeito à sã doutrina e a uma vida piedosa. Treinar cristãos para serem trabalhadores na videira não significa apenas municiá-los de capacidades humanas, mas especialmente atentar para a questão da vida de piedade. Ou seja, o treinamento cristão, ele visa a pessoa a intimidade com Deus. O treinamento cristão, ele visa a pessoa a intimidade com Deus. O treinamento cristão é diferente de uma outra capacidade que nós, porventura, venhamos a desempenhar. Nós somos capacitados, vamos fazer um curso, seja lá de que área for, para o exercício da nossa profissão. Aquele curso vai, a gente é treinado e a gente vem e aprende aqui. Eu trabalhei na Chevrolet, nós tínhamos os cursos quando os carros iam ser lançados. Então a gente ia ou para Juazeiro do Norte, ou para o Recife, e aí havia a exposição do veículo novo e o treinamento, para a gente entender, para quando o veículo chegar na concessionária, a gente saber manuseá-lo e explicar ao cliente que comprá-lo. Basicamente isso. Basicamente isso. O treinamento cristão não é esse. Não é você chegar aqui numa sala de aula e dizer assim: irmãos, vamos fazer um curso de hermenêutica, interpretação bíblica. E você, fundamento 1, fundamento 2, 3, tal, você pega um texto e interpreta dessa forma. Algo mecânico. Não. O treinamento cristão, ele visa desenvolver você a uma piedade, a uma intimidade, a um conhecimento mais profundo com o Senhor. E aí, queridos, o que nós precisamos entender é que se fazer a videira crescer significa o crescimento de pessoas e significa que nós precisamos ajudar as pessoas a crescerem no ponto onde cada pessoa se encontra. Aqui é importante demais a questão do discipulado, né? Desse treinamento quase que individualizado, porque você vai ajudar cada pessoa no estágio em que ela está. Eu vou só exemplificar, claro que é um exemplo muito aquém daquilo que é o profundo aqui do discipulado, mas assim, quando nós começamos a sala de novos membros, a gente
tinha uma grande dificuldade, porque quando a gente pensa em sala de catecúmenos, ou sala de novos membros, a gente pensa em lições que tratem da base da vida cristã, como quem é Jesus, o que Jesus fez por mim, o que eu posso fazer para ser salvo, o que significa oração, o que significa meditação na palavra de Deus. Isso são as lições introdutórias de uma sala de novos membros, levando em consideração um membro ou uma pessoa que se converteu naquele momento. Então ele está sendo agora catequizado, ensinado a sua vida cristã, até naturalmente o nível mais profundo: batismo, predestinação, governo da igreja e tal e tal. Mas a gente tem sempre um problema. Por quê? Porque quando chega na sala de novos membros, nós inclusive colocamos pessoas oriundas de outras denominações para participarem. E eu faço isso, irmãos, por uma razão muito, mas muito lógica. E a razão lógica é que alguém que vem de uma outra comunidade evangélica, por mais séria que ela seja, ela tem suas peculiaridades, e a Igreja Presbiteriana do Brasil também tem. Ora, se membros da própria igreja que nasceram em Cristo, na Igreja Presbiteriana do Brasil, com o decorrer do tempo, não compreendem muitas vezes a doutrina, o governo da igreja, imagina uma pessoa que vem de uma outra comunidade evangélica. Aí quando chega na sala, aí vai lá, quem é Jesus? Aí a pessoa diz: eu já sou crente há 15 anos, há 20 anos, vou ouvir de novo essa base, eu queria ver. O que é que eu estou querendo mostrar com isso? É que na sala de novos membros você pega pessoas de vários estágios da sua vida e do seu conhecimento bíblico, teológico, doutrinário. Aí vamos trazer para o que eu quero aqui. Do ponto de vista do discipulado, essa é a importância do discipulado, é que você não trata as pessoas no atacado, você trata as pessoas no varejo, você não trata no grosso. No grosso, onde é que faz? Aqui, no púlpito da igreja. Aqui é no grosso, que é no atacado, não é? Eu prego aqui, tem gente nova convertida, tem gente com 50 anos de convertido como Toinha, não é? Aqui é no grosso, aqui é no atacado. Prego para uma coletividade, para um grupo. O discipulado, aí uma coisa exclui a outra de maneira nenhuma, pelo contrário, as coisas se completam. As coisas se completam. Eu sou discipulado individualmente, mas eu tenho também o ensino coletivamente, congregacionalmente na igreja. E o ensino precisa ser o mesmo aqui e lá. Aqui é outro problema. O ensino precisa ser o mesmo, não é? A gente não pode destoar. Eu não posso pregar uma coisa aqui e o indivíduo chegar num grupo familiar, por exemplo, e pregar outra coisa. Isso é um grande problema de grupo familiar. É justamente a ausência de liderança, de pessoas que pensem, não a visão do pastor, mas a visão da igreja e a visão da Bíblia. Porque eu não posso ensinar uma coisa aqui no domingo à noite, irmãos, e vocês se reunirem num grupo familiar na terça-feira e o líder do grupo familiar ensinar algo diferente do que eu ensinei. Eu nunca me esqueci uma vez que aconteceu aqui, como exemplo positivo de ética, do pastor Veronilton, hoje pastor, né? Mas o Veronilton estava numa reunião da UPH e eu não estava presente, e alguém perguntou sobre a contemporaneidade ou cessacionismo em relação aos dons espirituais, e ele disse: essa é uma pergunta que cabe ao pastor da igreja responder. Ele poderia imediatamente ter emitido a opinião dele, mas isso é a opinião dele, que de fato é diferente da minha. Percebe, irmãos? Aí cria lá no grupo de homens uma ideia diferente da do pastor. Aí ficam os homens sem saber, acredita em Veronilton ou acredita num pastor? Tudo bem que é um assunto secundário. Na sua salvação não influencia você crer no cessacionismo ou na contemporaneidade. Eu estou apenas ilustrando, irmãos. Estou apenas ilustrando. Não é? Que o ensino no discipulado, ele precisa ser semelhante ao ensino formal, ao ensino na igreja, ao ensino do púlpito.
esse ensino do atacado, como eu digo, porque não vai criar confusão na mente da pessoa que está sendo discipulada. Aí está lá sendo discipulada por um arminiano, um indivíduo da igreja presbiteriana, mas que é arminiano. Aí ele vai lá e diz: olha, foi você que aceitou Jesus. Aí chega aqui na igreja e está um pastor calvinista pregando: olha, não foi você que aceitou a Cristo, foi Cristo que lhe aceitou, e que por meio da obra do Espírito Santo persuadiu, transformou o seu coração, de maneira que você pôde responder afirmativamente, mas foi o Espírito Santo que agiu no seu coração. Aí o membro vai ficar pensando: é o pastor que está ensinando besteira ou é o membro da igreja? Entende, irmãos? Mas se eu ensino algo e o membro da igreja ensina a mesma coisa, ele tende aquela pessoa a construir. E aí, irmãos, aqui ninguém está falando de lavagem cerebral, ninguém está falando de robôs, ninguém está falando de tolher o seu livre pensamento, não. Está falando aqui porque na verdade o livre pensamento agora a livre interpretação não. Livre interpretação não. A Bíblia tem um princípio hermenêutico interpretativo e nós temos naturalmente que seguir por ela. Então não é o caminho. Não é o caminho. Eu posso ter as minhas ideias distintas, diferentes, mas eu preciso entender que eu estou numa comunidade e eu não posso ser canal para semear esse tipo de pensamento. Aí teve alguém um tempo desse aqui que me reclamou: porque fulano na igreja não tem oportunidade de nada. Eu digo: tem não, e não vai ter. Não é comigo não. Não vai ter com nenhum pastor realmente presbiteriano, que é arminiano. Ou os irmãos acham que eu vou ceder o púlpito da igreja para um arminiano pregar sobre salvação? Ele pode até pregar sobre outro assunto, que eu tenho colegas pastores de outras denominações mas que são extremamente éticos e respeitam. Mas certas pessoas que querem pegar o microfone para criar celeuma na igreja, para criar confusão, dúvida, como uma vez foi sugerido aqui por algumas pessoas na igreja, um indivíduo, que eu criasse uma sala, ou que eu desse a oportunidade para eu pregar hoje sobre predestinação, no outro dia o indivíduo vir pregar sobre livre-arbítrio. Não tem razão, não tem lógica nisso, né? Então, irmãos, isso interfere também no discipulado cristão. Então, no discipulado você pega pessoas que estão em níveis diferentes e em necessidades diferentes. Às vezes você tem uma pessoa que está ali naquele dia precisando realmente de uma palavra de encorajamento. Você tem outra pessoa que naquele dia precisa de uma admoestação, de uma correção. Mas se você faz isso no grosso, no atacado, como a gente está ilustrando aqui, sana as necessidades, porque a palavra de Deus é perfeita e ela nunca volta vazia. Mas a gente precisa entender que a complementação, e é o próximo assunto que nós vamos tratar, que o tema inclusive é extremamente chocante, no sentido de entender a importância da vida congregacional, mas não a suficiência dela para a nossa vida cristã. Tem gente que acha que o fato de estar na igreja substitui a vida devocional, ou a devocional substitui a vida congregacional. Elas se complementam. Elas estão entrelaçadas. Quando eu escuto alguém dizendo assim: pastor, eu não estou indo para a igreja, mas eu estou lendo a Bíblia e orando em casa. Está não. Está de jeito nenhum, a não ser que você tenha rasgado da sua Bíblia Hebreus capítulo 10, versículo 25. E outros textos mais que falam sobre a vida congregacional. Se a gente lê a Bíblia em casa e ora, a gente vai ver que a gente precisa de vida congregacional. Se a gente vem para a vida congregacional para ouvir, com ouvidos que ouçam, a gente vai ouvir que a gente precisa em casa ler e orar todos os dias. A gente vai ter essa relação retroalimentada. Então, queridos irmãos, aí eu vou para o ponto aqui para a gente fechar, que o meu horário está se esgotando.
Os irmãos acham que aqui tem quantas pessoas? Rapidinho aí, Edmilson, tu que é bom de matemática. Quantas pessoas tem aí? Tem umas 50, 40 pessoas? Por aí. Eu pergunto, irmãos, dentro desse prisma que a gente está abordando aqui, eu tenho condições de atender todos vocês e saber todas as necessidades de vocês? Eu estava conversando esses dias, me encontrei com um médico, um cardiologista, e ele fazia referência a respeito de um outro médico, né, de um outro cardiologista também, e ele disse assim: fulano só consegue atender 4, 5 pacientes por dia. Aí ele disse: eu não, eu tenho que atender mais, porque senão não consigo honrar meus compromissos. Aí fez referência a um outro médico que numa manhã atendia 80 pacientes. Aí eu digo, não tem condições. Um médico numa manhã atender 80 pacientes, não tem condições. Então essa é a realidade da igreja, entende, irmãos? O pastor, se eu for acompanhar individualmente cada membro, eu posso chegar no gabinete de 7 da manhã, parar de meio-dia, almoçar, voltar de 1 até as 6, 1 hora para cada membro da igreja, de segunda a segunda, e ainda assim eu não vou conseguir atender a todas as necessidades dos irmãos. Não é porque eu seja preguiçoso, não é porque eu não queira, é porque é impossível ao homem fazer isso. E como é que a gente vai suprir isso? Pastoreio o quê? Mútuo, recíproco. Eu tenho amizade com Tiago, exemplo. Então eu tenho que atender às necessidades de Tiago. Tiago é meu amigo, tem afinidades comigo. Tiago tem que atender às minhas necessidades. Ah, mas Tiago não vai atender as de Edmilson. Tiago vai atender as minhas. Edmilson vai atender as de Maurício. Entende, irmãos? E assim haver o quê? Reciprocidade, complementação. Não há como. Essa ideia utópica de que o pastor, a liderança da igreja dá assistência. Irmãos, não tem aqui nem lugar nenhum. Não tem. Só se eu for igual esse médico, atender 80 pessoas numa manhã. Dá tempo? Tem gabinete aqui que eu atendo, demora 2 horas. Eu tive gabinete aqui de atender, a pessoa chegar às 10 da manhã, 10 da tarde, sair 10 da manhã, sair 1 hora da tarde. E não era dando pausa, era ouvindo a pessoa, relatando problemas, dificuldades, chorando, angustiada. Não tem como. Se a igreja não entender o pastoreio mútuo, aí vamos lá. Acontece uma situação na vida de Tiago, exemplo. Vou continuar, Tiago, com você como exemplo. Eu não sou pastor, entendam bem, certo? Eu não sou pastor, sou um membro da igreja Altino, Tiago é outro membro. E eu sou amigo de Tiago. Aconteceu uma situação adversa na vida de Tiago. Eu lá estive presente. Orei com Tiago, chorei com Tiago. Quem é que esteve lá, irmãos? A igreja. Aí Maurício é o pastor, mas Maurício não foi na casa de Tiago. Mas a igreja foi na casa de Tiago. Por meio de quem? De Altino. Entende? Quando a gente tem essa ideia do pastor, aí é aquilo que o reverendo Augustus escreveu lá no livro, né, o que estão fazendo com a igreja. Evangélicos com alma de católicos. A ideia do sacerdote, do padre. Não há isso, irmãos. Aí vou para o ponto. Equilíbrio. O pastor é dispensável na igreja? Não. Mas o pastor tem a sua função, o pastor tem o seu limite, o conselho da igreja tem o seu limite, junta diaconal tem o seu limite. Se a gente não tiver essa reciprocidade, sempre haverá um trabalho incompleto. Incompleto. Sim, Tiago. Sim.
Faz. Eu não diria só aplicar, porque o Tiago está dizendo aqui para os irmãos ouvirem, para quem também está aí em casa, né, nos acompanhando virtualmente. O Tiago está levantando a questão de Mateus 18, que fala lá, aquela passagem que fala sobre: se você, né, vê o seu irmão, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá arguí-lo entre ele e ti só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não, chama 2 ou 3 testemunhas. Se não, entrega à igreja. Se não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aí Tiago está dizendo que alguém interpretou no sentido de que ali Jesus estava mostrando que se a gente vê um irmão pecando, é porque Deus quer que eu seja um instrumento de Deus para a correção daquele irmão. Não é essa a ideia. Eu não diria que esse é o propósito do texto, certo? Eu não diria que esse é o propósito do texto. O propósito do texto é dar orientações práticas sobre esses relacionamentos interpessoais. Agora, quando a gente caminha lá para o próprio aspecto do pastoreio coletivo, não envolve apenas o pecado, mas simplesmente tudo, ou completamente a vida do indivíduo, seja numa situação de pecado, seja numa situação de a perda de um ente querido, seja numa situação de dificuldade financeira, seja numa crise conjugal, numa crise com os filhos, entende? Então não é apenas na questão do pecado, mas como um todo, entendeu? Então, claro que isso aí envolve também, não é? Claro que isso envolve também, mas não apenas esse ponto, não é? Tranquilo, irmãos? Amém? Muito bem, então vamos absorvendo os conceitos, não é? Vamos digerindo eles, não é? Aprendendo, internalizando e assumindo a nossa responsabilidade, nosso compromisso, nossa relação, e vamos estreitando os nossos relacionamentos. Não há nenhum problema que você tenha mais afeto. Agora, claro, irmãos, só aqui para não ficar coisa muito vaga, eu posso muito bem me cercar de Saren, de Caio, de Patrícia, de Lavinha, de João Victor, para assistir a vida de Tiago naquele momento que ele precisou. E em algumas situações eu vou ter que procurar o pastor Maurício para me orientar, porque a situação de Tiago chegou num nível que eu não consigo ajudá-lo. Há uma necessidade, que não é o caso, mas há uma necessidade financeira de Tiago que eu não tenho como supri-la sozinho. Então eu vou procurar o pastor Maurício para ele mover a igreja e a gente juntamente suprir aquela necessidade. Entende, irmãos? Então não é também individualizada, não. Claro que a coletividade entra, mas esse apoio do dia a dia, ele se faz necessário. É o pastoreio, que não acontece a grosso, atacado. Se dá aqui, mas se complementa com essas relações interpessoais. Tá bom? Sim, Toninha. Os 4 pontos são evangelização, acompanhamento, crescimento e treinamento. São essas 4 etapas da vida cristã. Evangelização, aquela pessoa teve contato primeiro com o evangelho, respondeu afirmativamente, aí vem o acompanhamento, né? Que é o que a gente, por exemplo, teve uma irmã na transição aliás, antes mesmo da transição do final do ano, né? Quando a gente foi regressando aos poucos da pandemia, uma pessoa chegou aqui na igreja no domingo e disse: pastor, eu quero seguir a Cristo, eu venho ouvindo as transmissões e tal. Ela está congregando com a gente. Foi que eu fiz, municiei uma outra irmã da igreja com material para que ela possa acompanhar. Então é ela que tem que, por exemplo, aconteceu aqui, ela não veio hoje à noite. Quem é que deveria ligar para ela, saber porque ela não veio? A irmã que se encarregou do discipulado dela. Certo? A irmã que aí eu faço o quê? Eu vou lá para a irmã da igreja, a irmã que se converteu agora. Minha irmã, porque você não foi para a igreja? Não, eu vou para a irmã membro da igreja. Fulana, cadê Cicrana que não veio quinta-feira para o culto? Essa é a ideia do pastoreio. Vejam bem, irmãos, isso não impossibilita que eu faça isso, mas o crescimento daquela pessoa não vai estar fundamentado no pastor. Porque um dia eu vou falhar, e aí? Aí a pessoa vai dizer: vou sair da igreja. Vou sair da igreja porque o pastor não ligou para mim, o pastor não notou a minha ausência, o pastor não se preocupou comigo. Na verdade, irmãos, a gente sabe que isso é desculpa fiada, né? Porque tem igrejas aí, aqui mesmo na cidade de Monteiro, e vocês sabem, né, Caio? Tem igrejas aí que o pastor entra por uma porta e sai por outra. Nem
a porta para cumprimentar ou até bater na mão de frente, né? Nessa época de pandemia fazem. E nem por isso as pessoas saem de lá, né? Então é desculpa fiada quando às vezes a gente quer arrumar um pretexto e culpar alguém pela nossa transição ou saída de uma determinada comunidade. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar? O que é que vocês são? Missionários, discípulos, né? Podem usar esse nome sem medo. Se vocês quiserem assinar assim, né? Lá no e-mail, né? Na assinatura eletrônica, né, Tiago? Missionário Tiago de Souza, né? Missionário Antônia Mendes, pode adicionar, não tem nenhum problema, né? Nós somos missionários de Cristo Jesus. Só não se candidata usando esse nome. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, porque o Senhor sempre nos edifica, nos fortalece, nos encoraja através dela. Rogamos que assumamos, ó Deus, o nosso verdadeiro papel como discípulos teu, de fazermos outros discípulos para o Senhor, de sermos canais de bênçãos para outras pessoas, para nossos familiares não crentes, para amigos não crentes, para colegas de trabalho não crentes, para colegas de faculdade. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas e nos usa, Senhor, como instrumentos, como luz, como sal, para fazermos outros discípulos para a glória e para o louvor do teu santo nome. Nos conduz em paz aos nossos lares, que essas verdades, ó Deus, possam penetrar profundamente a nossa mente e nos deixar inquietos, angustiados, preocupados, porque nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que a tua palavra também tenha essa finalidade, ó Deus, nos incomodar, nos tirar da zona de conforto, de acomodação, para que a gente possa sim cumprir os propósitos e os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua paz e nos abençoa nesse próximo final de semana. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos irmãos, e de paz aos vossos lares.